Jesus Cristo é meu Deus, único caminho, meu Deus. Jesus Cristo é meu Deus, Ele lavou meus pecados. Jesus Cristo é meu Deus, escuridão cai em seu nome. Jesus Cristo é meu Deus, Rei dos reis que proclamarei. Jesus é Cristo. O protagonista da Páscoa que preparou nossa salvação, Jesus é o Cristo. No primeiro dia da festa dos pães sem fermento, quando se costumava sacrificar o cordeiro pascal, os discípulos de Jesus lhe perguntaram: "Aonde queres que vamos e te preparemos a refeição da Páscoa?" Os discípulos se retiraram, entraram na cidade e encontraram tudo como Jesus lhes tinha dito e prepararam a Páscoa. Marcos capítulo 14, versículo 12 e 16. Marcos 14, 12 a 21 fala sobre Jesus Cristo, o Messias que veio como o Cordeiro Pascal, preparando a última Páscoa com seus discípulos no dia anterior a ser crucificado e derramar seu sangue para nos salvar. Hoje é o primeiro dia dos pães asmos, a Páscoa, quando se come pão sem fermento. A Páscoa é a festa para comemorar e lembrar o dia em que os israelitas, que sofreram como escravos no Egito por 430 anos na terra de Gósen, foram completamente libertos do faraó ao obedecerem a palavra do Senhor Deus e aplicarem o sangue do Cordeiro Pascal em seus umbrais. Aproximando a Páscoa, os discípulos perguntaram a Jesus: "Senhor, aonde devemos preparar a refeição da Páscoa?" Jesus lhes disse: "Entrem na cidade, e um homem carregando um cântaro de água virá ao encontro de vocês. Sigam-no. Digam ao dono da casa onde entrar: o mestre pergunta: aonde está o aposento no qual poderei comer a Páscoa com meus discípulos? Ele lhes mostrará uma grande sala mobiliada e pronta. Preparem tudo ali." Dessa forma, Jesus deu instruções específicas aos discípulos sobre aonde e como preparar a Páscoa quando perguntaram: "Aonde devemos preparar a Páscoa?" Por que Jesus disse isso? Originalmente, os humanos foram criados pela mente à imagem de Deus, seres espirituais felizes, cheios do sopro de Deus. Mas mesmo antes da criação, Satanás, o diabo, que se opôs a Deus, caiu na terra como a antiga serpente, o grande dragão que engana o mundo inteiro, trazendo trevas, caos e vazio para este mundo humano, reinando como o Deus e príncipe deste mundo. Um dia, Adão e Eva foram enganados pela serpente astuta, Satanás, em Gênesis 3, e como resultado, foram presos pelo problema fundamental de viver como escravos de Satanás, tremendo de medo por toda a vida, porque se afastaram de Deus. No final, todos os humanos nascidos como descendentes de Adão também estão presos pelo problema fundamental de serem separados de Deus, pela maldição de sua linhagem e por serem enganados por si mesmos, dominados pelo pai da mentira, o diabo, como descrito em João 8,44. Eles lutam para construir uma torre de Babel de desejos, seguindo os caminhos deste mundo e pensando apenas em coisas terrenas. Sofrem de doenças físicas, mentais
e problemas espirituais ocultos que não podem ser curados por remédios ou drogas e no final enfrentam a destruição eterna. Mas o Deus Criador nos ama muito, mesmo que estivéssemos mortos em nossos pecados e transgressões. Quando Adão e Eva pecou, Deus odiou Satanás, que nos enganou em mentiras, e o chamou de inimigo. Para esmagar completamente a cabeça de Satanás, Deus nos deu a promessa do Evangelho original de Gênesis 3,15. Porém, inimizade entre você e a mulher, e entre a sua descendência e a dela. Ele esmagará a sua cabeça, e você lhe ferirá o calcanhar. Gênesis capítulo 3,15. Descendente da mulher, Jesus Cristo completamente esmagou a cabeça de Satanás. Para quebrar as 3 maldições que nos prendem, o poder do pecado, da morte e de Satanás, Deus enviou o Messias Cristo, a descendência da mulher de Gênesis 3,15, que detém a autoridade do verdadeiro rei, do verdadeiro sacerdote e do verdadeiro profeta a esta terra, como prometeu. Através da última Páscoa, o Deus Criador, Jeová Jireh, que deu seu Filho Jesus Cristo à cruz, já havia preparado tudo para a salvação de toda a humanidade. Seguindo as instruções de Jesus, Pedro e João entraram na cidade de Jerusalém e viram que as ruas já estavam cheias de pessoas. Exatamente como Jesus dissera, havia um homem carregando um cântaro de água. Sem hesitar, os 2 discípulos o seguiram até o fim e lá prepararam a refeição da Páscoa. Ao anoitecer, Jesus e seus discípulos se reuniram ao redor da mesa. Então Jesus olhou para seus discípulos e disse: Em verdade vos digo que um de vocês me trairá. Porque Jesus disse que um dos 12 discípulos o trairá. Jesus já sabia que Judas Iscariote havia ido aos sumos sacerdotes e recebido 30 moedas de prata, procurando uma oportunidade para traí-lo. Mas Jesus desejava que Judas voltasse para ele e deu-lhe mais uma chance de se arrepender. Foi por isso que ele disse: Um de vocês me trairá. Todos os discípulos ficaram chocados ao ouvir as palavras de Jesus. Eles ficaram profundamente angustiados e começaram a perguntar a ele um por um: Sou eu, Senhor? Sou eu, Senhor? Sou eu, Senhor? Os discípulos perguntaram a Jesus em angústia. Mas apenas Judas Iscariotes não mostrou angústia e não fez perguntas. Jesus olhou para os discípulos angustiados e disse: Aquele que está comigo na mesa, que mergulha a mão no prato comigo, esse me trairá. Então ele olhou para Judas e disse: O Filho do Homem vai, como está escrito a seu respeito. Mas ai daquele que trai o Filho do Homem, melhor lhe seria não ter nascido. Judas Iscariotes, que não fez perguntas sobre si mesmo hoje, não percebeu que Jesus era o Cristo, a descendência da mulher que veio para esmagar a cabeça da serpente astuta Satanás, e simplesmente permaneceu com Jesus. Como resultado, sua mente foi dominada por Satanás, levando-o a trair Jesus e enfrentar um fim miserável. Mas os outros 11 discípulos, embora ainda não tivessem experimentado plenamente que Jesus Cristo era o verdadeiro mestre da Páscoa, fizeram as perguntas certas. Os discípulos que examinaram a si mesmos e seguiram Jesus acabaram percebendo, sob a providência de Deus,
Jesus Cristo, a descendência da mulher, foi concebido pelo Espírito Santo no ventre de uma mulher, e como o Filho único de Deus, morreu na cruz para perdoar nossos pecados. Jesus Cristo é o Cordeiro Pascal sem pecado e sem defeito, que veio para morrer, ressuscitar e voltar de acordo com as Escrituras. Se fazemos a batalha espiritual, esmagando todo pensamento de incredulidade que vem sob o domínio de Satanás em nome de Cristo, não nos afastaremos do Deus de Gênesis 3,15. Agora, vamos confessar o milagre dos 7 segundos. Jesus é o Cristo, eu sou o Filho de Deus. Todos os problemas acabaram. Satanás saia, cheio do Espírito Santo. Evangelização mundial. Até os confins da terra, serei sua testemunha. Nós que cremos e recebemos Jesus como o Mestre da Páscoa, o Messias Cristo de Gênesis 3,15, que esmagou a cabeça da serpente, fomos chamados para viver como aqueles cujas vidas são uma bênção, sob a providência de Deus. Portanto, devemos gravar a palavra de Deus em nossas almas. Ao esmagar a cabeça da serpente que nos faz viver de acordo com nossos próprios desejos, experimentamos o poder de Cristo. Portanto, abençoo vocês em nome de Jesus Cristo para se tornarem enfermeira espiritual da evangelização mundial, que salva todas as 237 nações do mundo. Deus vivo, obrigado por me permitir perceber que o verdadeiro Mestre da Páscoa é Jesus Cristo, o Messias que veio como a descendência da mulher profetizada em Gênesis 3,15 e esmagou a cabeça da serpente. Você me chamou para viver sob a sua providência, onde a própria vida se torna uma benção, enquanto você preparou a Páscoa para nossa salvação. Agora, não permita que eu seja enganado por mim mesmo, mas me envolva na batalha espiritual de esmagar a cabeça da serpente em nome de Cristo de Gênesis 3,15, para que Satanás de João 8,44 não possa mais controlar toda a minha maneira de pensar. Que eu seja a cimeira espiritual que sonha com seu sonho de salvar as 237 nações do mundo e assume desafios para seu reino. Rezo em nome de Jesus Cristo. Amém.